Amado de Deus, bom dia e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou José Fernandes e nós estamos começando uma mensagem Carta de Deus para o mundo, amém? Eu quero contar o meu testemunho para vocês, irmãos. Glória a Deus. Eu escrevi num caderno, amém? Eu escrevi porque são muitas coisas e se eu for falar só de pensamentos, talvez eu vou esquecer de alguma coisa. Então eu escrevi no caderno e eu quero dizer para os irmãos, Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Amém? Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Eu vou ler esta mensagem que eu escrevi a respeito da minha vida e no decorrer do vídeo também vou estar lendo uma mensagem da Palavra de Deus. Porque foi a Palavra de Deus que me libertou e me levantou para a honra e glória dele. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Vamos ler esse testemunho maravilhoso que Deus me deu na minha vida. Existe um propósito de Deus em cada vida. Amém? Exemplo. Antes de eu conhecer a verdade, eu era uma pessoa rebelde. Amém? Eu era uma pessoa rebelde. Eu acreditava facilmente nas pessoas. Tudo que as pessoas me diziam, eu acreditava com facilidade. Eu não tinha discernimento e eu ainda não conhecia Deus. E de fato o mundo se alegra mais com as mentiras. Amém? Este mundo que nós vivemos, ele se alegra com mais a mentira sendo contada do que a verdade. Amém? E a falta da verdade dentro de mim, ela me fez caminhar nos caminhos tortuosos. É por isso que é muito importante que a verdade ela venha estar dentro do lar. E a falta da verdade, irmãos, a desconfiança, ela entra dentro da família. Amém? E o nosso Senhor Jesus, ele trouxe a verdade para nós. Ele trouxe a verdade para o mundo. E ele quer mudar este quadro vicioso que acontece dentro das famílias. E para isso acontecer, todas as pessoas têm que se esvaziar do seu eu. Amém? Para haver mudanças na sua vida, no início é muito difícil. Para mim foi muito difícil mudar alguns hábitos que eu tinha. Amém? Existiam alguns hábitos que havia na minha vida que era muito difícil mudar. Mas com o tempo, o nosso Senhor Jesus, através da verdade, da palavra viva, ele foi me renovando e me transformando dia após dia. E eu sou prova desta realidade. Aos 30 anos, eu tive uma convulsão. Amém? Eu tive uma convulsão. E a convulsão é uma agitação violenta. Uma agitação violenta e desordenada. Contração involuntária dos nossos músculos, que dependem da vontade de se mover naturalmente. Então eu tive uma convulsão aos 30 anos. Amém? Passei por esse momento difícil. E ali naquele momento eu ouvi as pessoas perto de mim dizendo algumas palavras que não me davam esperança. Com os pensamentos negativos, quase o tempo todo diziam assim: o José Fernandes nunca vai ser o mesmo. Amém? O José Fernandes nunca vai ser o mesmo. Ele vai ficar vegetando pelo resto da vida. Eu ouvia tudo isso, irmãos. Eu ouvia tudo isso. Amém? Eu não
podia mover, não podia falar, mas a minha consciência, eu poderia ouvir tudo o que as pessoas estavam em minha volta, estavam dizendo sobre mim. Que eu nunca mais seria o mesmo. Continuaria naquele estado vegetativo, sem falar. Amém? Glória a Deus. Mas, no decorrer desse tempo, eu ouvi as pessoas falando desta forma. Eu busquei a presença de Deus em meus pensamentos. Quando me colocaram na cadeira de rodas, eu clamei ao Senhor. E eu disse assim: nunca roubei de ninguém para sustentar a minha família. Se eu vou ficar assim, prefiro a morte. Então isso acontece na vida da gente quando a gente chega no fundo do poço, você não consegue fazer mais nada, você fica incapacitado de fazer as coisas, e a única coisa que você ouve em seu derredor são as pessoas dizendo palavras sem esperança, palavras de desânimo. Amém? E assim foi minha oração. Eu disse que eu preferia a morte. Esta foi a minha oração a Deus. Eu me lancei a Ele, porque eu já tinha ouvido as pessoas, e nelas não havia palavras de esperança. Aquelas pessoas, não havia palavra de esperança nelas. Amém? Então, eu clamei a Deus. Elas andavam falando o tempo todo: não tem jeito para o José. Não tem jeito para o José Fernandes. Essas pessoas, elas podiam andar, elas podiam falar, mas espiritualmente a alma delas estava em uma cadeira de roda. Porque para elas o José Fernandes terminou a sua jornada como pessoa que podia trabalhar, que podia brincar com os filhos ou caminhar novamente. Amados de Deus, em Lamentações, capítulo 3, versículo 29, vai dizer assim: ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Eu, José Fernandes, coloquei a minha esperança em Deus. Amém? Depois da minha oração, deitado no leito, tive outra convulsão. E desta vez foi acordado. Desta vez eu tive uma convulsão acordado. Senti muitas dores, a minha voz sumiu, mas eu continuava ouvindo tudo perfeitamente. E comecei a ouvir pessoas orando no quarto. Era a resposta de Deus para mim. Há pouco tempo eu tinha clamado a Deus, dizendo que eu não queria aquela situação, porque nas pessoas eu não conseguia ver palavras de esperança. Eu clamei a Deus, lancei a minha alma aos pés de Deus. Então, naquele momento ali, na segunda convulsão, eu ouvi pessoas orando. Amém? Então eu vi a resposta de Deus, que ainda há esperança. Que ainda há esperança. Estando eu em casa, dependendo dos remédios receitado pelo médico, tomando tarja preta, tive uma visita de uma irmã chamada Raquel. Ela disse: oi José, Deus me enviou aqui para te dar um recado. Você aceita?
Amados de Deus, eu disse na mesma hora, eu aceito. Porque lá no hospital, eu me lancei aos pés do Senhor Jesus. Eu clamei a presença dele. E era mais um motivo de eu dizer que eu aceito. E eu disse, eu aceito. Eu aceito. Ela disse, Deus manda te dizer que se você acreditar nele e obedecer à voz dele, você será curado. Eu disse à irmã Raquel, sim, eu creio e obedeço. Amém? Essas foram minhas palavras. Como eu não podia trabalhar, ela trouxe alguém com ela. Este homem é outro irmão também da mesma igreja, servo de Deus, trouxe uma compra. E quando eu ouvi, então vi o que Deus é capaz de fazer por aqueles que o aceita em seu coração. Glória a Deus. Então, amados de Deus, em 18 dias eu voltei a andar. Amém? Em 18 dias eu voltei a andar. E Deus é a minha esperança. Ele me livrou dos remédios e me deu uma nova vida. Hoje eu tenho 42 anos e vou continuar dando testemunho do que Deus fez por mim e continuar fazendo até hoje tudo aquilo que Ele me ensinar a fazer. Tudo o que Ele falar para mim fazer, eu vou continuar fazendo. Amém? Tudo se resume na obediência a Deus. E a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos hoje, ela está em Mateus, amém? Mateus, capítulo 6, versículo 1. Glória a Deus. A mensagem ela diz assim: a prática da justiça. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Amém? Glória a Deus. Então, se você quer ser feliz, e ser um bom servo de Deus, segue os exemplos do Senhor Jesus. A essência do nosso Senhor Jesus não está em pessoas que vivem de aparência. Nosso Senhor Jesus, Ele diz também em Mateus, capítulo 6, versículo 3, o nosso Senhor Jesus, Ele diz assim: mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo o seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. Glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, este é um de meus testemunhos que eu estou compartilhando com os irmãos. Amém? Deus fez muitas coisas na minha vida. Glória a Deus. E eu espero que este testemunho venha ajudar você, irmão, e você, irmã. Se você está passando pela mesma situação que eu passei, você ouve as pessoas dizendo a seu respeito, ela nunca mais será a mesma pessoa. Amém? Coloque a sua esperança em Deus. Faça como está escrito na palavra de Deus. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 29. Ponha
a boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Eu, José Fernandes, eu coloquei a minha esperança em Deus. E eu espero que você, irmão, e você, irmã, também coloque a sua esperança em Deus. Não coloque a sua esperança em coisas do mundo, mas coloque a sua esperança em Deus. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Eu espero que você tenha gostado desta mensagem, do meu testemunho. Compartilhe com mais irmãos. Amém? Compartilhe com mais irmãos, para que eles venham buscar a esperança, a única esperança que pode mudar a vida das pessoas que sofrem. Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Fica na paz. Ótima segunda-feira para você e sua família, em o nome do Senhor Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 20 de novembro. Amém? Glória a Deus. Fica na paz.